Olá, meu irmão, olá, minha irmã amada, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Ache graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6 e 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E depois o Senhor disse a Noé: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, incluiu a história de Noé, o Noé da história, no rol dos exemplos de fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ache graça aos olhos do Senhor. No tempo de Noé, registra a palavra de Deus que a maldade do homem se multiplicou de maneira terrível, a ponto de Deus olhar e se arrepender de ter criado o homem. Mas hoje, a situação não é tão diferente. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, 19, diz que sabemos que somos de Deus, mas que todo o mundo está no maligno. Tempo difícil este que vivemos, tempo de pecado, de violência, tempo que as famílias estão sendo arrastadas por terríveis consequências do pecado. Como Noé, você e eu precisamos, num mundo difícil como é o de hoje, achar graça aos olhos do Senhor. Mas como achar graça aos olhos do Senhor? Achar graça aos olhos do Senhor é ser visto pelo Senhor como um homem, como uma mulher fiel, como uma mulher que tem o seu coração levado cativo ao Senhor. Ache graça aos olhos do Senhor, voltando o seu coração para Deus. Diz a palavra de Deus de maneira muito sábia, muito clara, que foi isso que fez Noé. Noé foi percebido pelo Senhor no meio de uma multidão de incrédulos. Noé destacou-se no meio da multidão porque o seu coração estava firmado em Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ache graça aos olhos do Senhor, voltando seu coração para Ele. Ache graça aos olhos do Senhor, fazendo um pacto de obediência às ordens de Deus. Diz a palavra de Deus de maneira muito clara que foi assim que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. É isso, obediência, obediência aos princípios de Deus, obediência ao Deus que rege, dirige, sustenta todas as coisas. Ache graça pela obediência, mas ache graça também firmando a sua fé no Senhor. Noé, segundo o escritor aos Hebreus, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Firme a sua fé no Salvador. Ache graça aos olhos do Senhor, voltando o seu coração ao Senhor. Ache graça aos olhos do Senhor, fazendo com Ele um pacto de obediência à sua palavra e os seus princípios. Ache graça aos olhos do Senhor, firmando a sua fé no Senhor. Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E o que colheu Noé de ter achado graça aos olhos do Senhor? Registra a palavra de Deus, que Noé salvou a sua família. Ache graça aos olhos do Senhor,
para a salvação da sua família. Noé e sua família entraram na arca do Senhor. Noé, divinamente avisado, diz o escritor aos Hebreus, temeu para a salvação da sua família. Então, por hoje é isso. Ache graça aos olhos do Senhor. Ele te abençoe no dia de hoje. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.